Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz. Igreja santificada e justificada, mediante a fé e em paz com Deus, perfeita paz, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, como afirma as Escrituras, Romanos, capítulo 5, versículos 1, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo crucificado, ressuscitado e glorificado. Cristo quem nos ama com o seu amor eterno e com o seu precioso sangue, Ele mesmo nos comprou, lavou e perdoou todos os nossos pecados. Creia, passados, presentes e futuros. Creia, porque está escrito Hebreus 10:14, que Cristo, por único sacrifício, nos aperfeiçoou para sempre, nele nos dando eterna redenção, eterna justificação, eterno perdão dos nossos pecados e eterna salvação. Creia. Como príncipe de Deus e mestre na palavra da sua graça, mediante revelação do Espírito Santo, eu estou aqui sempre para o anunciar e tratar a respeito da sã doutrina de Cristo e do Evangelho, da justiça da fé, no qual nós, os que cremos nele, estamos firmados, edificados, justificados e glorificados para a glória de Deus. Creia. Vamos ainda falar um pouco a respeito do tema armadura de Deus. Deus nos tem feito conhecer, mediante revelação do seu Espírito, o que significa Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 18. A palavra começa dizendo: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nos é revelado que esta armadura é o próprio Cristo. E este fortalecer de Cristo em nossa vida é conhecer o verdadeiro e único Evangelho. A palavra em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17 diz: não me envergonho do Evangelho, porque é a justiça de Deus, ou é a salvação, é o poder para a justiça e salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, 16. E no versículo 17 diz: visto que este Evangelho, ou a justiça de Deus, se manifesta em nós através da fé, como está escrito: o justo vive pela fé. É um evangelho que nada tem a ver com obras, sacrifícios, usos e costumes, de tradições de homens desviados da verdade, principalmente nos dias que estamos vivendo, que a Bíblia chama época de apostasia. E muitos estão em Cristo, que é a armadura de Deus, mas não usa este poder desta armadura, que é ter o conhecimento do Evangelho, o único Evangelho que a Bíblia chama da justiça da fé. E no versículo 11 a palavra diz que por estarmos revestidos desta armadura e fortalecidos nele, diz a palavra, nós não lutamos contra a carne, contra a sangue, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, das forças espirituais do mal que operam nas regiões celestiais. A palavra deixa bem claro que mesmo o crente, estando em Cristo, que é a armadura de Deus, mas não tendo conhecimento das peças desta armadura, ele não combate o bom combate, ele não luta contra a principados, potestades e os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal. Ele luta contra pessoas. É o falso evangelho, onde muitos pregadores chegam a dizer: nós temos que denunciar o pecado. Como denunciar pecado? Se o homem está morto em delito, em pecado, como diz a palavra em Efésios capítulo 2, 1 a 5. Logo, eu não tenho que descobrir pecado de ninguém ou
entre aspas, revelar, que a palavra deles, denunciar, é revelar pecados. A palavra diz que a nós não foi dado o ministério de condenação. 2 Coríntios, no capítulo 5, versículos 18 e 19, diz que nem o próprio Deus está mais imputando o pecado aos homens. Pelo contrário, ele está, por intermédio de Cristo, reconciliando consigo os que crêem nele, que são, de fato, seus eleitos. E diz a palavra que ele confiou aos que, de fato, têm deles que chamado de proclamar o evangelho da justiça da fé, que é o evangelho que a Bíblia chama de reconciliar com Deus e não de condenar os homens para o inferno. Isto já está feito, diz a palavra, que desde o princípio Deus fez esta separação, determinando quem é os filhos da mulher e quem são os filhos da serpente. Gênesis, a partir do capítulo 3, fala esta verdade. E logo, nós, os que temos esta armadura e temos o conhecimento, nós não cremos e não pregamos um evangelho de condenação. Pelo contrário, nós cremos no evangelho da justiça da fé, tendo Cristo como justo e justificador do ímpio, como afirma Romano no capítulo 3, tratando desta justiça, deste evangelho, que tem como Cristo, tem o Cristo como justo e justificador dos que de fato têm fé em Deus. Quanto à condenação, não devemos perder tempo, porque isso não nos compete a nós, porque a nós não foi dado este ministério de condenação. Foi dado a nós o poder de crermos no Cristo justo e justificador e pregar o evangelho da justiça da fé, na esperança de que quem ouve e crê é salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Não tem nenhuma outra alternativa fora destas verdades. Logo, nós que temos esta armadura, porque estamos em Cristo, e Cristo é esta armadura que nos dá o conhecimento, e nele somos fortalecidos, que é o entendimento, mediante revelação do Espírito Santo, do que é, de fato, evangelho. Evangelho do grego significa boas novas. Como seria boas novas eu estar em praça, ou em determinados lugares, ou mesmo na empresa onde eu trabalho, na minha casa, onde quer que eu esteja, condenando pessoas que estão influenciadas pela serpente, pelos demônios e pelo sistema falso religioso. Há pessoas que não vivem em paz nem na sua própria casa. É falta do conhecimento do poder desta armadura. Não vive em paz aonde trabalha, na faculdade, vive sempre assustado, vendo pecado e pecado de pecados. Não, quem está em Cristo, quando olha para as pessoas, vê elas pela fé como justificadas, estão prontos a estender a destra de salvação e não a destra de condenação. Pois quem está em Cristo está revestido de toda a armadura de Deus. Em Cristo é fortalecido pelo poder deste evangelho. E a palavra deixa bem claro que nós temos armas, tratando de toda a manifestação desta armadura, temos como principal arma a oração, que é a comunhão com Deus, com entendimento e conhecimento, estando em Cristo e nas suas palavras, pedindo a Deus tudo de acordo com Cristo e de acordo com a sua palavra, que é Efésios 6,18, que diz, orando em todo tempo no Espírito Santo. E quem não tem este entendimento, oram, mas suas orações não têm resposta de Deus, porque são orações que estão de acordo com o ministério da condenação e não com o ministério da reconciliação. Estão orando e pedindo mal, como afirma Tiago 4, 3 em diante, que muitos estão aí perdendo tempo em igrejas, em convocações de falsas orações, né? Cultos de oração, culto de libertação, culto disso, culto daquilo, que tem como base oração, mas esta não é as orações no Espírito. A palavra diz que quem está em Cristo
é uma nova criatura. E como nova criatura está revestido dele e revestido deste poder que é o verdadeiro evangelho, que prega a justificação mediante o conhecimento e a revelação da bondade e da misericórdia de Deus, que nos pôs para a salvação e não para a condenação. E muitos estão orando a Deus, pedindo condenação de pessoas. Muitos estão orando a Deus, batalhando contra a carne e sangue. Desobediência, porque o sistema cego, enfermo, mentiroso, de falsos profetas, desses últimos tempos que a Bíblia chama de tempos de apostasia, estão dando ouvidos a doutrinas várias e estranhas, a espíritos de enganadores e ensinos de demônios, que nada tem a ver com Cristo, a verdadeira armadura de Deus, e com o fortalecer no poder, no verdadeiro evangelho, que é o evangelho da justiça, da fé, o evangelho da graça, como afirma Atos capítulo 20, versículos 32, que diz: encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar. O verdadeiro conhecimento do evangelho da graça de Deus nos dá poder para edificarmos em Cristo, estarmos nele edificados e vivermos e desfrutarmos da herança que temos no meio do céu. Pense nisso e fuja dos falsos ensinos que negam a existência de que nós somos de Cristo, estamos em Cristo e nele, pelo verdadeiro evangelho, estamos fortalecidos. O falso evangelho diz que estamos em nós mesmos e dependemos de obras e sacrifícios praticados por nós mesmos, negando e rechaçando o perfeito sacrifício de Cristo. Pense nisso, Igreja de Cristo, graça e paz.